Então, vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos falar de serviço de telecomunicações, né? A gente tem caracterizado quais são os itens que são importantes na gerência de infraestrutura de TI. Né? Então, nós falamos de todos os elementos que compõem a infraestrutura, né? Falamos de hardware, falamos de software, né? Falamos de uma série de itens, e hoje nós vamos começar a falar dos serviços, certo? Então, o primeiro serviço que a gente vai tratar é o serviço de telecom. Por quê? Sempre que a gente tem uma infraestrutura de TI, eu necessariamente preciso de serviços de comunicação. Tá? Esses serviços, eles se caracterizam por ser todos aqueles que permitem interligação com a internet, né? interligação da empresa com a internet, interligação entre as localidades da empresa, né? Então, quando a gente fala da necessidade de estabelecimento, ou de uma VPN, ou até mesmo de ligação telefônica, né? Fornecimento de acesso externo a serviços e sistemas, fornecimento de serviço de telefonia móvel e fixa e acesso móvel. Então, esses serviços de telecomunicações, eles incluem os serviços de telefonia móvel, né, e de rede de dados móvel. Então, principalmente em empresas que têm representantes, né, que têm funcionários que trabalham na rua, eu preciso gerenciar um serviço de telecom que atenda às necessidades desse pessoal. E outros, fornecimento de serviços diferenciados de comunicação, né? Então, tem gente que ainda usa pager, tem gente que... Nós temos serviço de rádio e outras coisas, rastreamento veicular, enfim, uma série de outros serviços que se caracterizam como serviços de telecom. Show? Tranquilo? Não, acho que pager não funciona mais. Pior é que ainda tem pager, cara. Pior é que ainda tem. Pager, né? Que lá que ele manda mensagem, uma pessoa lá em outro lugar vê a mensagem e ainda Sim. existem essas pessoas? Na verdade, não é mais o mesmo tipo de serviço que se tinha lá nos anos 2000. Né? Eu, em 1998, 99, eu tinha um pager. Tinha um pager da Motorola, assim, que vibrava. Pô, mandou altas mensagens bebaço. Não, porque você só recebia, né? O pager, você ligava para uma central de aviso, né? E se alguém precisasse falar com você, você recebia uma mensagem e ligava. Mas tu conseguia mandar mensagem para outra pessoa, né? Não. Aí porque o pager era o seguinte, você ligava lá para a central e falava assim, favor entrar em contato no telefone número tal. Tá? Então, vamos lá, a patroa aqui precisava falar comigo e eu estava na rua. Ela ligava para uma central de atendimento e pedia, olha, manda uma mensagem para o pager número tal, tá? Favor ligar para 999999. Beleza. Eu recebia uma mensagem, ligar para 9999. Então, eu andava com um cartão telefônico, ia lá e ligava para o 9999 para falar com quem tinha me mandado uma mensagem. Não era interativo, ao Guilherme lá. Necessário informar o número do pager, ditar a mensagem para um atendente e redigir o conteúdo e enviava para um dispositivo em questão. Eu tinha... mas, tipo, então tu pode ligar para essa central, deixar falar uma mensagem para o tal número, e esse número recebia a mensagem. Isso. Eu, quando usei, se eu não me engano, era Teletrim, o nome da operadora. Isso lá quando eu morava no Espírito Santo. E eles tinham... Você não precisava necessariamente ligar para a central, né? Eles forneciam um software que, se você tivesse modem, porque naquela época todo mundo tinha modem, porque a internet era discada, você ligava para a central e ele tinha um softwarezinho que você mandava a mensagem. Você digitava o número, digitava a mensagem, ele conectava e mandava. Ô, senhor, e ainda tinha o bip, né? Que só bipava um número ali, que aparecia, a pessoa te bipava e tu tinha que pegar o telefone residencial e ligar para aquele número e perguntar, tu queria falar comigo? Isso. Os primeiros pagers, né?
eles não tinham mensagem nenhuma. Parecia um controle remoto de garagem, assim, dos antigos, aqueles grandes, com um LED vermelho, um LED colorido, né? E aí, quando tinha uma mensagem, o seu LED piscava. Aí você ligava para a central, né? Ó, eu sou o assinante número tal, tem recado para mim. Na verdade, o serviço de pager, ele era só uma central de recados, né? Foi ontem, eu acho que eu tava passando na TV ali aquele The Young Sheldon, e apareceu justamente o bip. Justamente o episódio que o guri tinha o bip, aí tipo, ele recebia o bip, ele aparecia o número, ele tinha que pegar o telefone ligado, queria falar comigo. Não era contigo. Achei que ele ia dizer que ele estava usando um pager. O nome pager é eu não sei se vocês lembram os telefones sem fio, que tinha uma tecla que era page. Page é de aviso, de notificação, né? To page someone, para notificar alguém. Então, por isso o nome pager, de notificador. Então, o primeiro notificador, ele era só um aparelhinho que ficava piscando uma luz. E aí você sabia que tinha que ligar para a central de recado para saber qual era o recado que tinha para você. Os últimos pagers que coexistiram com os primeiros telefones celulares, você recebia, normalmente eles tinham uma ou duas linhas, assim, né, um displayzinho, eram bem pequenininhos e você recebia a mensagem de texto ali. Era muito útil, né? Era como se mandasse um SMS, porque na época não tinha SMS. A partir do momento que veio a telefonia digital e os telefones começaram a mandar SMS, a existência do pager morreu. Ô, senhor, mostra pro Pedro aí a imagem. Ele ficar feliz, como é que era. Eu tinha um desses aqui. Ó, esse cara aqui, ó, eu tinha um Motorola desse aqui do lado esquerdo. Aqui. Igualzinho, exatamente esse cara aqui. E era bem pequenininho, muito legal. Tá louco. Bons tempos. Menor que um PSP. Tá vendo? Aí mostra aquele de baixo que tem a mensagem ali, quando é isso aí. Isso. Era assim? Era assim? Doutor Jorge, favor entrar em contato com o Sandro na TV. Urgente. Aí você recebia, porque era um SMS, né? Eram os primórdios do SMS. E esse serviço, foi um divisor de águas, porque tinha muito médico que não podia sair de casa, porque o cara estava de sobreaviso, né? O plantão residencial, que ele ia ser acionado a qualquer momento. O cara não podia nem ir no banheiro direito, né? E a partir do momento que eu tenho como acionar o cara em qualquer lugar, eu dou mobilidade para o meu usuário. Tá? Então, o conceito do serviço de telecomunicação, principalmente hoje, é você fornecer um serviço de acesso, né, de interconexão a uma rede de dados, mas também fornecer mobilidade. Tá? Então, esse é um item bastante importante. Nossa, me deu agora uma saudade. Eu não sei onde eu enfiei o meu pager, cara. Eu tinha guardado em algum lugar e sumiu. Apareceu. Bateu a nostalgia. Bateu. Mas era legal, cara. Era legal. Como é? Época romântica das telecomunicações, né? A coisa mais antiga, assim, que eu tive, tipo, de tecnologia e pá, foi o celular azulzão da Sony. Da Nokia. Da Nokia, isso. 51. Mas já era o 3100, ou não? E internet de escada. Eu usei serviço de BBS, cara. Bons tempos. Deixa eu só enxugar aqui que eu fui me servir de água. Nossa, bons tempos é forçar. Só tinha o StarTAC da Motorola. Não, meu primeiro telefone, cara, foi um GE-CT700, que na verdade era um Ericsson da série 600. Deixa eu ver aqui.
se eu acho ele aqui. Ele é esse cara aqui. Tá? Cadê a foto? Aqui. Meu primeiro telefone celular foi esse cara aqui, ó. Ele era da GE, né? Mas era fabricado pela Ericsson. Se eu não me engano, era a série H300 ou H600. O mais legal é que esse telefone era analógico e ele tinha... Eu descobri como é que entrava no modo de engenharia. Então dava para passar as noites. Eu acho que eu já contei isso para vocês, né? Eu ouvia as conversas dos outros, que era uma beleza. Isso em Prisca Zero. Meu Deus. Bom, vamos dar seguimento aqui. Então, normalmente, os serviços de telecom, eles podem ser serviços que são fornecidos por terceiros ou são serviços que são providos internamente. Tá? Serviço de acesso é contratado e serviço de interligação, normalmente, é a equipe própria. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma empresa, né, que tem várias... numa determinada localização, tem vários prédios. O que vai acontecer? Eu vou fazer... Quem vai fazer a interligação dos prédios ou é a minha equipe própria, quem faz a manutenção e a garantia disso é a equipe própria, tá? Por mais que eu contrate alguém para fazer o lançamento de cabo ou de fibra, mas o serviço de acesso à internet, normalmente, ele é um serviço contratado. Vocês vão ligar lá para Oi, Claro, né? Vivo, enfim, o operador aí, Algar Telecom, tem agora umas outras provedoras de serviço aí, né? Tem as menores aí nas cidades... Na verdade, até aqui em Porto Alegre, né, longe do centro, já tem vários operadores, vários provedores de internet menores, né, que provêm de serviço de acesso à internet, normalmente com fibra ótica. O serviço de telefonia sempre vai ser realizado por empresa externa, porque ninguém tem, a não ser que você seja uma operadora de telefonia, ninguém vai montar uma central telefônica para fazer interligação com outras empresas, né? E os serviços diferenciados, eles podem variar na modalidade de fornecimento. Então, tem serviço que é alocado, tem serviço que é comprado, né? Enfim, tudo depende. Exemplo, né? Normalmente os órgãos públicos, eles podem optar ou por comprar uma determinada estrutura, ou eles optam por fazer a locação. Sistema de rádio é uma dessas. Vocês sabem que eu trabalho com sistema de rádio, e a Prefeitura de Porto Alegre, em 2014, optou por comprar um sistema de rádio. Por quê? Porque se tinha um serviço que era locado. O problema do serviço que você contrata, serviço de aluguel, por exemplo, ele tem muitos poréns. Ele pode parecer barato de saída, porque o custo inicial ele é baixo, né? Mas o problema é que, ao longo do tempo, o custo ele se torna muito alto. E você está sempre engessado com aquele pacote de coisas que o fornecedor te dá. Quando o sistema é seu, você compra e você pode operar ele da maneira que você quiser e integrar as funcionalidades dele do jeito que você quiser. E aí é uma questão de decisão de gestão, né, e financeira. Uma prefeitura menor, com certeza, para ela será muito melhor locar, primeiro porque o volume de equipamentos não justifica uma aquisição, né, de uma rede, e outro porque o tipo de serviço que é consumido ele é bem menor. Ele é bem mais simples do que de uma prefeitura maior, né, uma cidade maior. Então, esse é um exemplo. Bom, tem um negócio que a gente precisa sempre ter, a gente tem que sempre ter na cabeça, né? Que esses serviços de telecomunicações, eles precisam passar por uma fase de planejamento muito importante e um bom dimensionamento. Por quê?
Porque se eu tomar decisões erradas na contratação e no dimensionamento dos meus serviços, eu tenho um problema. Eu não vou conseguir, lá na frente, entregar o acesso aos sistemas, entregar para os meus colaboradores, eu não vou conseguir fazer com que a minha operação aconteça com o mínimo de qualidade necessária. Então, eu tenho que escolher direitinho quais são os serviços que eu vou contratar, quais são os serviços que vão ser entregues para a empresa, né? Quais os serviços necessários. Eu tenho que fazer esse dimensionamento com base nos sistemas que eu tenho que ter uma estimativa de volume de tráfego, eu tenho que saber quantos usuários vão consumir dados daquele sistema, eu tenho que definir um perfil de fornecimento do serviço, enfim, tem uma série de itens, uma série de variantes aí que eu tenho que trabalhar. Hoje em dia, as empresas de logística, né, pessoal aí que entrega qualquer coisa, né, seja encomenda da Amazon, do Mercado Livre, seja o iFood, seja da Log, seja, né, Sequoia, qualquer serviço de courrier desses aí. Como é que eu vou entregar para o cara que está na rua, tá, um serviço de acesso à internet móvel, tá, ruim, com um limite de uma cobertura ruim e com uma franquia de dados baixa? O que vai acontecer? O cara está ali consultando o mapa, está registrando as entregas e no meio do dia acabou a sua franquia de dados. Né? Quem contratou esse sistema, ele não se deu conta que o cara que está na rua, ele precisa trocar mensagem no WhatsApp, ele precisa de acesso ao sistema, tá? Ele precisa de acesso a serviços, Google Maps, o cara ele precisa ver, né? Você vai fazer uma entrega, tem que ver o endereço onde é que é, ele precisa de acesso ao serviço de localização, ele precisa entrar em contato, de repente foi fazer uma entrega e ele precisa dar uma ligadinha pro destinatário porque o cara não atendeu e tal, né? Então, quando eu vou contratar esse tipo de serviço, eu tenho que saber o que eu estou contratando e o que eu estou contratando tem que estar adequado ao que a minha equipe necessita. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E também eu preciso escolher as tecnologias adequadas para os serviços a serem prestados. Tá? Não adianta vocês pensarem em rastreamento veicular em cima de rede 4G. Tá? A pergunta é, qual é a cobertura da rede 4G? Qual é a cobertura de LTE? Guarda-povo. Qual é a cobertura de uma rede 4G? Estamos vivos aí, cara? Estamos aí. E aí, qual é a cobertura da rede 4G? Cobertura da rede 4G. Do que eu estava... Primeiro, do que eu estava falando? Vamos lá. Pergunta capciosa. Da telecomunicação, rede móvel, né? Tá. Então, e aí, qual foi o último item que eu estava falando? Hã? Qual era o último item que eu estava falando ali? Olha aí, ó. Eu pego no flag. Não, mas estou prestando atenção. Tá? Por exemplo, eu vou contratar um serviço de rastreamento veicular. Tá? Eu preciso escolher a tecnologia adequada para esse serviço. Tá? Se eu contratar um serviço que é baseado em rede 4G, ele vai funcionar? Pode fazer a pergunta, senhor? Eu acho que vai. Por quê? Porque é móvel, sei lá. Mas todo lugar tem essa cobertura? Todo lugar tem essa cobertura? Entendi. Se a gente for lá vamos lá,
começar a subir ali a BR-116 em direção a Nova Petrópolis. Eu tenho cobertura 4G em toda a extensão da estrada? Não. Esse serviço de rastreamento veicular, ele vai ser adequado? Não. Tá. E se for um serviço com GPRS? Rede 2G? Aí tem mais cobertura. Praticamente todo lugar, né? Todo A lugar. qualidade não é a mesma, mas a cobertura tem, né? Beleza. E aí a pergunta que eu faço é, peguei a BR-290, cheguei ali em São Gabriel, peguei o trevo da BR-153 em direção a Bagé. Tem cobertura? Não sei, nunca fui para lá. Eu também. Na verdade, vai ter lugar que ninguém tem cobertura nenhuma ali, né? E aí? Cobertura No lugar que não tem cobertura nenhuma, qual é o serviço que eu preciso? GPS, mas eu não sei que tipo de sinal. Satélite, né? Isso, né? Boa pegada. Então, por isso que assim, vocês vão ver que rastreamento veicular para dentro da cidade é em cima de GPRS. Rastreamento veicular de carga rodoviária é via satélite. Justamente porque eu preciso de um serviço que seja adequado. O que acontece? As empresas maiores de rastreamento, eles já é um kit, ele funciona via satélite e GPRS, entendeu? Então, aonde tem cobertura de GPRS, eu tenho a qualidade a velocidade no rastreamento muito maior, né? E quando eu não tenho cobertura, o satélite segura as pontas, mas só que ele tem um delay um pouco maior. Entenderam qual foi a provocação que eu fiz, né? Vocês têm que saber, cada cenário tem uma realidade diferente, e eu preciso saber qual é o serviço que eu vou contratar de acordo com a minha necessidade. Tá? A gente tem uma briga muito grande no serviço público, porque existe uma corrente mais nova que defende que polícia tem que usar celular. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, você acha que o cara, subindo ali na Cruzeiro, trocando tiro com o vagabundo, ele vai pegar o telefone celular para mandar um WhatsApp para pedir reforço? Ou ele vai querer um rádio, que ele simplesmente senta o dedão e fala assim, tamo na M. Vai ser o rádio? Mas tem gente que acha que não. Eu acho que esses caras, esse pessoal, eu não sei que academia de polícia que eles passaram, mas tem gente que é da polícia militar, comando, que defende um absurdo desses. Isso daí a pouco tu tá lá no morro que não tem a cobertura daquela operadora lá, vai fazer o quê? Aí o reforço só vem no outro dia de manhã, quando visualizou. Eu não sei se lá e o celular do lado. Circulou aí no WhatsApp um vídeo que aconteceu aqui no litoral, eu não sei exatamente em que cidade foi. Mas 2 policiais militares vão atender um chamado lá, que é de importunação e tal. O cara estava com um cachorro Rottweiler solto. E aí eu sei que tem uma hora que os ânimos esquentam lá e os caras vão conduzir o dono do cachorro, né? Eles vão pegar, e o cachorro, e nisso, tem um cara, um dos policiais está no celular tentando chamar reforço, porque a situação enfeiou. E aí, nisso, o cachorro do cara vem e avança no policial. O policial, a cena é dantesca. Para quem tem tempo de segurança pública, olha aquilo, dá vontade de chorar. Mas aí o policial avança no cachorro e ao contrário, o cachorro avança no policial e o policial dá um tiro no cachorro. Ali tá feito, ali virou assim, o inferno. Tá? Aí, primeiro, que o policial perdeu a moral, todo mundo que está na volta quer pegar o policial, e o outro cara está tentando ligar para pedir reforço. Então, essa é a tradução da não
conformidade de um sistema de telefonia celular para atender o que a gente considera um negócio chamado missão crítica, entendeu? Ele tinha que sentar o dedo no PTT lá e falar assim, ó, Central, me manda o reforço aqui, ó, que nós estamos com um problema. Resultado, o cara não precisava ter feito o disparo, tá certo? Ele conseguiria ter contido aquele camarada lá, mas eram 8 pessoas numa casa com um Rottweiler, que é do tamanho da minha mesa, tá? E 2 brigadianos com 38. Tá? Mas não é exatamente isso. O celular é menos eficaz que o rádio. Mas, assim, se eu tenho uma equipe de vendas ou uma equipe de logística na rua, eu vou entregar para eles o quê? Rádio ou celular? Para o cara registrar lá que ele fez uma entrega, que ele... Celular? É claro, porque o tipo de serviço que esse cara precisa é um serviço de acesso a um sistema. E outra, se demorar 10 segundos, 15 ou 30, não é um problema, entendeu? Não é um problema. O máximo o cara vai falar assim, desgraça, que eu estou mandando esse pedido aqui e está demorando. Tá? Não é uma questão, não é de missão crítica, né? Ele não está colocando a vida de ninguém ou a segurança de ninguém em risco. Tá? Então, isso é um ponto que se precisa avaliar bem. Tá? Então, a gente tem que saber qual é a tecnologia adequada para o serviço a ser prestado e estabelecer um SLA adequado para o provimento do serviço. O que é um SLA? É tipo um tempo de resposta, né, que tu tem para quando der problema, naquilo lá, não seria mais ou menos esse meio, assim, né? Tu tem um tempo padrão para cada tipo de problema, né? SLA é o acrônimo de Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço. Ali são aqueles itens que constam no contrato, dizendo quanto tempo eu tenho, quando você liga para a central de atendimento e diz que tem um problema, quanto tempo eu tenho que te atender. Quando, na telefonia, né, quando vocês têm aí um plano de internet, que estão sem navegação, vamos dizer assim, vocês ligam lá para a central de atendimento e o cara, pelo contrato, ele tem 24, 48 horas para te atender, tá certo? Então, esse é o SLA. Claro que o SLA para um usuário doméstico ele é diferente de um SLA para uma empresa que tem uma operação, né, a impossibilidade de acesso a um sistema pode gerar prejuízo. Então, por isso que eu tenho que estabelecer um SLA. O que se faz sempre? Eu tenho um ditado que diz que quem tem 2 tem 1. Tá? Então, se numa determinada empresa eu tenho 2 links de acesso à internet, quer dizer que se acontecer algum problema com um deles, eu ainda tenho o outro. Tá? Se der problema em um, eu ainda tenho um. Tá? Se eu só tiver um e der problema nesse um, eu não tenho nenhum. Então, o que a gente faz? Quem tem 3 tem backup. É isso aí, ó. Entendeu? Quem tem 3 tem backup. Então, todo mundo, o gestor médio, ele adora reclamar que o custo da TI é alto. Não é custo, é investimento. Tá? Porque é que nem seguro de carro. Vocês acham que caro pra caramba. Bate o carro. Bate assim, ó, atrás de um Porsche Panamera. Aí eu quero ver você achar que o seguro é caro. Né? Seguro de carro em Porto Alegre, por ser cidade grande e com muito roubo, é uma desgraça de carro. Desgraça. Meu pai mora em São Paulo, nós temos carros quase do mesmo ano, quase da mesma categoria, e o seguro dele é metade do meu. Quer dizer, é um pouquinho mais do que a metade. Né? E aí... Então, quando eu estabeleço um SLA, eu forço aquele camarada de quem eu estou contratando o serviço de ele me atender de acordo com a minha necessidade. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 links de acesso à internet, mas link corporativo, aquele que é caro e tal.
A hora que cair um, eu ligo para a central de atendimento e falo assim, filho, liguei o cronômetro. E aí, lá no contrato, deve ter lá, o cara tem 2 horas, 4 horas, 6 horas para reestabelecer. E aí, mano, vai correr atrás. E você fica só olhando no cronômetro. A hora que fechou, você liga o taxímetro da multa. Tá? Por quê? Aí você vai descontando, 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 e se o cara não te atender... Tem uma coisa que também a gente aprende, né, no dia a dia. Quando vocês estabelecerem uma SLA, não existe SLA de 100%. Tá? Então, e quanto a maior a quantidade de 9 depois da vírgula, mais caro é o serviço. Se vocês contratarem um serviço que tem 95% de disponibilidade, ele é muito mais barato do que um serviço que tem 98% de disponibilidade, que vai ser muito mais barato do que um serviço que tem 99,9% de disponibilidade. Por quê? E aí, por quê? Vocês estão tímidos hoje, hein? Murilo, o tempo de resposta menor é um dos itens. Eu acho que você foi para o lado certo. Só que para o cara te garantir que que o serviço dele funciona 99,9% do tempo, o custo que ele tem, tanto de redundância de serviço, como de equipe que fica 24 horas à disposição, né, como tecnologias envolvidas, tudo isso acaba sendo mais caro. Então, para ele te prover um serviço com melhor SLA e, consequentemente, com um tempo de resposta menor, né, um downtime menor, ele vai ser mais caro. Compensação, e aí o gestor de TI ele vai ter que saber se compensa pagar por uma disponibilidade maior ou não. E aí depende muito da sua operação. Se for um hospital, cara, não preciso nem dizer. Agora, se o X da esquina ali, não preciso de redundância, não preciso de nenhuma estrutura mais complexa. Sigamos. Outra coisa também que eu preciso é estabelecer estratégias de failover e redundância, que é o que o Gabriel falou ali. Quem tem 3 tem backup. Tá? Então, o que a gente fala de ter o plano de continuidade do serviço. Se acontecer um problema grave, né, como é que eu me coordeno para que os serviços continuem funcionando? Eu tenho que ter uma estratégia de, se o principal cair, como é que eu faço? Tá? E também eu tenho que adequar tudo isso ao meu orçamento. Por quê? Porque não adianta eu querer comprar uma Ferrari se eu tenho dinheiro para andar de Prisma. Tá? Então, se eu tenho dinheiro para andar de Prisma, eu posso andar de Prisma 0 ou eu posso comprar um Cobalt usado. O Cobalt usado é um pouquinho maior e tal, de repente me dá mais conforto que o Prisma 0. Então, eu posso optar por um ou por outro. Tá? Mas eu não posso comprar uma Mercedes 0. Tá? Então, esse essa é a ciência, é saber o que você precisa comprar, tá? Quais são as características do provimento daquilo que se precisa comprar, tá? O que atende às necessidades e quanto que se tem de orçamento para poder contratar aqui. Tá? Se vocês conseguirem fechar esses 3 pontos, vocês conseguem resolver 90% dos problemas. Beleza? Então, quando a
gente fala de serviço de telecom, a primeira coisa que vem hoje à cabeça é serviço de rede de dados. Então, a gente tem serviço de acesso à internet dedicado e não dedicado. Vocês sabem qual é a diferença de um e de outro? Qual é a diferença do acesso dedicado para o não dedicado? Hoje está fazendo muitas perguntas, senhor. Claro, porque eu estou com saudade de vocês. Eu gosto que vocês participem da aula. Passei uma semana mal. Estou com saudade de ouvir a voz de vocês. Mas tinha bastante atividade para fazer, senhor. Ninguém esqueceu do senhor. Pode ter certeza. Muito menos os meus orientando. Tem 3 cadeiras com o senhor, senhor. 3 de pior. Eu dou 4. Está faltando uma. Eu estou fazendo as 4. Lá, ó. Terça, quarta, quinta e sexta. Excelente. Viu? Se tivesse fazendo TCC, segunda-feira também estavam juntos. Não, eu estava fazendo, só que eu larguei porque apareceu mais uma cadeira para fazer, do nada. Ixi. Aí eu não, vou fazer o TCC semestre que vem, eu faço com essa cadeira junto. Porque não tinha, quando eu fiz a rematrícula, ela não tinha. Aí depois ela apareceu. Que nem a musiquinha dos Titãs, né? É. E aí, acesso à internet. Qual é a diferença do acesso dedicado para o não dedicado? Vocês que são especialistas na área. Nem um chute, galera. Já deu tempo do Google aí, já. Acesso dedicado, tem mais potência? O nome já diz, né? O acesso dedicado é aquele que o serviço que é provido pelo provedor, né? Lógico. Ele é fornecido de maneira diferenciada. Acesso não dedicado pode ser compartilhado. Compartilhado, como assim? Murilo. Explica melhor aí o que você escreveu. Desenvolve a ideia. No caso, como aqui na nossa empresa, serviço dedicado seria tu vai ter uma estrutura mais robusta, tu vai ter um IP único para ti, tu não vai ser compartilhado com outras pessoas, tu vai ter um suporte com certeza, muito mais ágil do que o não dedicado. Uhum. Como o Murilo falou, acesso que não pode ser compartilhado como é que eu posso dizer? Isso entra no caso do IP, né? O IP não vai ser compartilhado. Tudo isso assim, a garantia de 100%, digamos, do teu... Garantia de 100% do que tu contratou. É bem nessa... Acho que você foi... É bem nesse conjunto de ideias. Tá? O que acontece? Para o usuário doméstico, tá? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela estabelece que é preciso que o provedor garanta somente 10% do plano contratado. Tá? Então, se vocês contratarem um plano de 200 MB, por obrigação contratual, a empresa tem que te entregar só 20, certo? No serviço de acesso dedicado, primeiro, aquilo que você contrata é o que a empresa tem que te entregar. Por quê? Porque ele é um serviço com perfil corporativo. Tá? Segundo, por que chama-se acesso dedicado? Porque quando vocês
Quando vocês contratam aí o plano de internet, né, normalmente a operadora, ela tem uma caixa na região onde vocês moram, e eles fazem a ligação da última milha, né, dessa caixa, desse POP, até a casa de vocês. Tá? Da casa de vocês até essa caixa, é um cabo dedicado, ou uma fibra, ou é só um. Dali para frente, vocês entram na vala comum. Tá? Então, se tem, vamos lá, 5 assinantes, cada um com 10 mega, né? Quer dizer que eu parto do princípio de que eu tinha que ter, da caixa para frente, 50 mega. Mentira, vai ter 20 ou 30. Tá? Porque eles trabalham com estatística. E aí, estatisticamente, tecnicamente, remotamente possível que as 5 pessoas estejam consumindo os 10 mega ao mesmo tempo, tá certo? Quando você contrata um link dedicado, a empresa vai te dar garantia de que do seu ponto de acesso até a saída dela com a internet, tá? Você vai ter um canal que não é compartilhado com outros usuários, ou que ele tem uma qualidade de serviço, ele tem uma garantia de entrega, tanto de fluxo, né, como de velocidade, conforme previsto em contrato. Então, claro, o dedicado eu tenho um canal, ou eu tenho um circuito virtual dedicado para mim. Esteja eu usando ou não, né, eu tenho aquela velocidade, eu tenho aquela banda garantida. No seu acesso não dedicado, que é o acesso doméstico, final de semana aqui em casa, por exemplo, é uma desgraça. Por quê? Tá? Do meu lado aqui tem um prédio com 10 andares, com 14 andares, com 10 apartamentos por andar. Então, são 140 apartamentos do lado. Né? Fora a quantidade de prédio que tem aqui na volta. Todo mundo está em casa vendo Netflix. Às vezes eu preciso baixar um negócio e é uma desgraça. Mas durante a semana, que o pessoal não está vendo Netflix, né, às 3 horas da tarde, eu preciso baixar um arquivo maior. Eu hoje fiz uma sincronização no OneDrive de 30 GB, que levou, acho que, 1 hora. Né? Então, essa é a diferença maior entre o acesso dedicado e o não dedicado. O nível de serviço do acesso dedicado ele é muito maior. E o acesso dedicado ele será muito mais caro. Então, se um custa 50, o outro vai custar 1.500. Né? Hoje, os preços de acesso dedicado eles estão mais baixos, até pela quantidade de empresas que têm provido esse serviço. Outro também é de interconexão de localidades, que eu posso fazer ou através de uma VPN pela internet, né, ou através de link direto, pode ser por fibra ou por rádio. E esse link ele pode ser próprio ou pode ser locado. Né? Vocês conhecem esse tipo de serviço? Já ouviram falar de MPLS? Eu já. E aí, o que é o MPLS? A estrutura toda feita, dedicada para aquela empresa, né? Feita uma infraestrutura, né? É um link totalmente dedicado, né? O MPLS ele é uma tecnologia de comutação. Né? Ele é como se fosse Layer 2 em cima de Layer 3, traduzindo. Tá? E aí facilita, pela estrutura do MPLS, eu não tenho overhead de roteamento, então ele acaba sendo um serviço que tem uma garantia, um desempenho um pouco melhor. Tá? Normalmente é um serviço muito caro. E outros serviços específicos que a gente pode contratar, que são em cima de rede de dados, que é data center virtual. Vocês já ouviram falar disso aqui? O que é um data center virtual?
que é um data center virtual? O virtual ali que eu não sabia. Data center eu conheci, óbvio. É processamento na nuvem? Como é que é? É que nem processamento na nuvem? O data center virtual, ele é um serviço de cloud, tá? Só que eu forneço um link diferenciado, um link de baixa latência com essa nuvem. Entendeu? É um serviço caro, né? Ao invés de eu ter... porque uma coisa é eu contratar ali um Azure da vida, ou então um AWS, tá? Eu vou fazer a intercomunicação, né, com os meus servidores lá, através da internet, é o meu link de internet. Tem empresas que elas provêm esse serviço de cloud, só que elas também te dão um link de acesso à infraestrutura dela. Por quê? Porque eu não tenho que passar pela internet. Eu consigo entregar uma comunicação muito mais rápida, né, com baixa latência. O roteamento é melhor, tu quer dizer, então? É um roteamento muito melhor, né? Ou não se enquadraria nisso? Na verdade, eu poderia até dizer que não, dependendo do tipo de serviço prestado, eu não teria nem roteamento. Eu teria um link, direto, né? Um link direto com o data center. Eu contrato o serviço como se fosse uma nuvem, mas eu tenho um link, né, que me permite uma conexão muito mais rápida do que seria através de internet. Isso é um serviço bem caro e são poucas empresas que o provêm, mas existe, e a gente precisa saber. Né? Serviço de dados móveis, normalmente a gente vai contratar com as operadoras, né? Então, isso aí com as grandes operadoras aí do mercado. Né? Esses serviços de dados móveis, normalmente eles fazem parte de serviço de telefonia, a gente compra um balaião de coisa, e os serviços eles podem ser prestados em dois formatos, né? Um serviço de banda estreita, que é GPRS, normalmente eu uso na maquininha de ponto de cobrança, né? No POS, maquininha de cartão, que a gente chama, ou então um sistema de rastreamento veicular. E o serviço de banda larga, né? Que aí é de terceira até, hoje se fala muito de quinta geração de telefonia, mas ainda não está consolidado. E a gente tem que sempre pensar nas franquias de dados e pensar que a velocidade que se entrega, ela não tem garantia, ela é de acordo com o que é possível. Tá? Quando vocês compram lá contratam um serviço de telefonia celular, o cara diz, eu tenho rede 4G, eu te entrego até, 100 mega de download. Mas 100 mega, se for possível. Tá? Eu não te dou garantia que você vai usar isso toda hora. Então, isso são itens que precisam ser levados em conta. Serviço de telefonia. A gente tem a telefonia fixa comum, que é o PSTN, né, que é Public Switched Telephone Network, que é a interconexão com a rede telefônica comutada pública. Normalmente, ele é contratado no formato de uma linha única ou um tronco com blocos, né, tronco 1 e 2, e blocos de linhas para PBX. Telefonia fixa por rede móvel, né? Eu não sei se vocês já viram aí o serviço de Vivo Fixo, TIM Fixo, né? Oi Fixo, que, na verdade, é um número de telefone fixo, né? Que ele funciona em cima da rede de telefonia celular. E ele tem como característica a não mobilidade. A partir do momento que você registra ele em uma determinada célula, você não pode andar na cidade, né? Você não pode sair daquela célula. Eu tive um telefone fixo, um Vivo desses aí, mas o bom é que a torre que me dava cobertura em casa, ela me dava cobertura até o centro, né? Então eu conseguia andar sem sair da célula. E hoje a gente tem muito serviço de telefonia por VoIP, né? E os PBX virtuais aí, normalmente é um serviço contratado com as operadoras, ou então eu estabeleço a minha própria central VoIP. E eu tenho as centrais telefônicas mesmo, né, que são baseadas em VoIP, e o bom e velho asterisco. Conhece asterisco, né? Vocês conhecem asterisco, né?
Sim. Vou comer um doce, tá? Wagner tá com companhia ali. Faz parte, né, cara? Tô acompanhando aqui. É isso aí. Isso aí. Telefonia móvel. O senhor estava falando do software Asterix? Isso. Ah, tá. Asterisk. Também conheço a animação Asterix e Obelix. O Asterix. Serviço de telefonia móvel é um outro serviço de telecom também contratado. Normalmente ele pode ser em cima de rede celular, que é provido por uma operadora. Eu contrato isso como um pacote com tempo de chamada. E aí, normalmente, existem pacotes diferenciados, né, para ligações de números que estejam embaixo da mesma conta, que é o que a gente chama de conexão intragrupo. E também, normalmente, tem pacotes que são associados com pacotes de dados, né? Ou então, em casos raros, eu posso ter o meu serviço de telefonia móvel próprio. É muito raro, principalmente no Brasil, a gente ter um serviço de telefonia móvel próprio, né? Normalmente, ele é provido por um sistema específico e precisa de registro junto à Anatel. E é muito difícil conseguir. Mas, assim, existiram, hoje é muito difícil. Mas teve uma época que tinha empresas que tinham a sua própria rede de telefonia móvel. Tá? Fora do Brasil é mais comum, principalmente em locais que têm mineração e exploração de petróleo. Que mais? Serviço diverso. Serviço de radiocomunicação pode ser próprio locado, como a gente já falou. Normalmente a gente vai contratar esses caras para serviço de missão crítica. Ele pode ser do tipo analógico ou digital. Hoje em dia o serviço analógico já está saindo de moda, né? E ele Cara, eu trabalho com a telefonia analógica, é um inferno. Como é que é? A minha central lá na minha empresa lá é analógica e IP, né? Ela é híbrida. Cara, analógica é um inferno, cara. Tu pensa quando rompe um cabo desse aí, cara, pra te achar os ramais, tu tem que achar os pares de ramal, cara. Isso aí é um inferno, cara. Um horror. Não, cara, por isso que os caras acabaram com isso aí, porque realmente é um inferno, cara. Mas assim, a qualidade é muito boa da chamada, com certeza. A qualidade é boa. Mas tem tá uma muito... não sei se vocês já andaram pelo centro de Porto Alegre há uns anos atrás, quando o pessoal, há uns anos ou alguns anos atrás, que o pessoal da Oi estava tirando os cabos telefônicos, aqueles de 3.000 pares da CRT, tempo da CRT. Vocês já viram isso? Meu Deus, 3.000 pares, imagina Não, tem de 50 mil. Meu Deus do céu. É um cabo de 2 metros de seção, cara. Imagina um rompimento dessa bagaça. Ô, louco, bicho! Ô, louco, meu! Nada. Ao vivaço! E eu vi que foi o Guilherme. Fui eu tô no celular, as propagandas do YouTube no celular. Tá gravado. Ao vivaço! Tá ouvindo música em vez de ver aula. Tá gravado. Tô participando mais que tu, Pedro, que tu quer falando aí. Cyndi Lauper, família. Apareceu para mim aqui uma notificação no YouTube do Grêmio Play, que agora vai ter uma plataforma. Aí quando eu abri, aparece aquelas propagandinhas chatas no início. Que merda. Ao vivaço! Aula online tem essas coisas engraçadas. Vamos lá. Eu queria ver aqui. Eu quero mostrar para vocês.
Brabo aqui. Ver se eu acho um cabo telefônico daqueles. Ó, isso aqui, ó, é um cabo telefônico de 1.200 pares. Imagina que legal um negócio desse rompido para vocês fazerem mesmo. Nossa, que mão. Não, mão é... Ó, 3.200 pares. Como é que será que é feito o planejamento disso, o desenho disso? Ô, 2.100 pares. ô, Fernando, tu pensa que lá onde eu trabalho, lá foram reformulados alguns setores e aproveitaram a telefonia analógica, né? Lógico que os caras querem aproveitar, né? E também a empresa investiu, né? Aí, então, o pessoal da elétrica simplesmente cortou os cabos e deixou lá, esperando a TI, né? Para o cara puxar para o rack do local novo, né? Então, para o pessoal que quer saber como é que identifica isso aí, existe um aparelhinho telefônico que ele vem com 2 pontinhas, né? Um macho e um fêmea. E tu vai plugando nos par aí, tentando a sorte, filho. Aí na minha central lá, asterisco 100, ele puxa o ramal. Aí quando tu acha... e nisso tu vai achar a linha que tem ramal não configurado ainda. Sim, eu até numa empresa, no interno, assim, até faz sentido, mas imagina tu ter um cabo desse de 3.200 pares, como é que tu vai documentar isso, cara? Não, é complicado. Mas, ô Gabriel, se tu pega um de 20 pares já é complicado, cara. Imagina um desse aí, cara. Sim, exatamente. Como é que tu vai documentar um negócio de 3.200 pares? Tipo, rompeu ali, os caras vão lá fazer a manutenção. Quantas semanas vão levar pra fazer isso? Sim, mas vocês quando eram mais novos, eu já estava... Eu sou do tempo da telefonia analógica, né? Mas quando vocês eram mais novos, quando dava algum problema de telefonia, quanto tempo levava para os caras arrumarem? Uma semana. Quantas vezes bateu um caminhão na caixa e levou o quadro telefônico? Imagina só. E aí, principalmente numa cidade grande, né, com uma densidade demográfica maior, quantos telefones não tem? Ali no centro, esses cabos aí de 5.000 pares é mato, cara. Abre uma tampa daquela ali na Salgado Filho, tá? Tem as galerias ali, cara, cabo assim, ó, 10.000 pares. Eu fico imaginando um índio, entendeu? O cara meteu uma retroescavadeira e estourou tudo. Imagina um índio que vai lá para fazer a manutenção. A vontade que ele tem é de pegar o cara da retro e picar em um pedacinho para usar na emenda. Não quer nem matar, quer torturar. Arrancar os pedaços de pele, assim, para ir emendando os cabos. Vamos lá. Então, serviço de rádio, né, que a gente falou. E o serviço de rádio ele tem 3 modos de funcionamento. O troncalizado, que funciona aqui no celular, convencional, que tem várias estações de repetição, e o que a gente chama de standalone, onde eu tenho apenas uma estação. Rádio, meus rádios estão na outra gaveta. O rádio é o seguinte, eu aperto o botão e eu falo em grupo, né? Então, eu sintonizo ali um canal, no sistema digital, eu escolho um grupo para falar, e eu aperto o botãozinho aquele, o PTT, o push to talk, e eu falo com um monte de gente ao mesmo tempo. Tá? Então, o objetivo do rádio é esse, é comunicação rápida em grupo. Tá? Só que para eu dar cobertura, né, eu preciso de equipamentos que façam a intermediação da comunicação entre um rádio e outro. Porque o terminalzinho portátil, aquele ali, eu posso até usar ele no ponto a ponto, que nem o walkie-talkie que a gente usava quando era moleque. Tá? Vocês já são da geração celular. Eu tinha um walkie-talkie cobra, essas coisas horrorosas. Depois de uma determinada distância, você já não consegue falar um rádio com o outro, certo? Então, para isso, eu vou colocar uma estação rádio base em algum lugar que dê cobertura.
A organização dessa rede, ela pode se dar de várias maneiras. Eu posso usar o modo troncalizado, que é que nem telefone celular, e cada uma dessas estações, ela é interligada via rede. Então, eu chego com cabo de rede lá, eu chego com fibra ótica, ligo lá, ligo aqui. Então, o sinal sai de um rádio, entra naquela estação, entra na rede e vai para outra estação e chega no outro rádio que está longe. O modo convencional, a gente usa por repetição. Então, eu tenho duas estações aqui, o rádio, ele manda, essa estação escuta o rádio e grita para outra lá na frente. Então, eu preciso que essas duas estações, elas consigam se enxergar. Na rede troncalizada, não. Eu posso ter uma aqui e a outra lá em Brasília. Não tem problema. Mas no convencional, eu preciso que elas se enxerguem. E o standalone, eu boto uma estação só. Não sei se vocês... alguém trabalha na Braskem, ou na CNPC, Aracruz. Não? Empresas grandes assim, eu coloco eu preciso dar uma cobertura ampla dentro da área da empresa, e aí eu pego lá uma torre daquelas e coloco uma estação lá em cima. Né? Eu dou cobertura só naquele local. Né? Eu tenho só um guarda-chuvinha ali. Sistemas de rastreamento e posicionamento, normalmente eu vou usar ou rede de GPRS ou então via satélite, aí depende do serviço, que era aquele. E a gente contrata isso como um serviço de empresa especializada. Vocês já devem ter ouvido falar aí de JaburSat. Eu me lembro da Jabur, que eu fiz um trabalho uma vez com uma transportadora que era só o que eles usavam. Mas é bem interessante esse sistema. E a vantagem é que esse serviço de rastreamento eu consigo integrar com outros sistemas, né? Eu posso, se eu tenho um sistema de gestão de logística, eu posso integrar o meu sistema de rastreamento da minha frota nele. E aí eu consigo saber se o cara fez a entrega, qual foi a hora que fez. Né? Se ele diz que fez a entrega e o veículo que ele estava usando estava no mesmo local. Tá? Então, porque a gente já ouviu muitos causos aí de entregas que foram registradas como feitas e o produto nunca foi entregue. Né? Então, a partir do momento que eu tenho ferramentas de tecnologia e de comunicação que me permitem fazer uma auditoria disso, para saber se o cara, quando ele registrou que ele fez a entrega, ele estava mesmo naquele local, eu tenho um ponto, eu não garanto 100% de verdade naquela informação, mas é mais um ponto de controle que eu estabeleço. Tá? Então, como é que a gente faz? Eu tenho que estabelecer uma estratégia de gestão para toda essa parte de serviço de telecom. Primeiro, eu tenho que alinhar e dimensionar cada serviço com o que eu preciso. Tá? Então, se eu tenho todo o meu sistema de gestão, meu sistema de logística hospedado dentro da minha empresa, eu tenho lá o meu data center com equipamentos e aquilo ali é acessível de fora, eu tenho que ter um serviço de acesso à internet, né, que me garanta um tráfego suficiente, né, uma velocidade de acesso suficiente e garanta o volume de tráfego que vá fazer consumir que garanta uma boa experiência dos equipamentos que vão consumir os dados que estão naquele sistema, que vão ser acessados externamente. Né? E outra, eu tenho que pensar que, para que eu possa entregar isso, eu tenho que ter redundância. Se cair mesmo que seja degradado, eu tenho que continuar prestando o serviço. Tá? Senão, daqui a pouco, o cara está na rua e não consegue ou registrar uma entrega ou então fazer um pedido. Tá? Então, o serviço mal dimensionado, ele pode inviabilizar a operação da empresa. Por isso que a gente trata dessa maneira assim tão calorosa, né? A importância de estabelecer uma estratégia de gestão e saber dimensionar a contratação do serviço. Esse é um problema em grande parte das empresas, tá? E, assim, eu não vou dizer que são pequenas, médias, qualquer empresa tem, e no serviço público também. Tá? É o mau dimensionamento na contratação de serviços, principalmente no serviço público. Por quê?
E aí a gente tem uma interferência política maior. Mas, assim, quantos de vocês já viram empresas que compraram serviços, compraram um software, compraram um servidor, e que na hora de botar para funcionar, o troço não atendeu a expectativa? Tá? Quantos de vocês já viram uma situação dessa? Acho que todos. A gente volta e meia, né? Infelizmente, muitas vezes, o gestor, ele se ilude com o vendedor. Chega um cara lá e diz assim, olha, eu tenho um sistema de gestão aqui que vai ser vai resolver os problemas da sua empresa. Vai mesmo? Vocês acham mesmo? Não. Por quê? É porque depende das pessoas que vão utilizar o sistema dele. Se vão saber utilizar corretamente, se vai atender mesmo todas as demandas. Também tem um detalhe. Né? A implantação de um sistema, ela passa pela estruturação de processos. Se os meus processos na empresa não são maduros, não tem sistema que salve. Porque o sistema ele tem que ser adequado aos seus processos, e não você pensar nos processos quando for implantar um sistema. Então, se eu não tenho gestão, cara, eu posso comprar um sistema desenvolvido em Marte, que não vai resolver problema nenhum. Quer dizer, não vai resolver os problemas da minha empresa, porque às vezes o problema é a empresa. Ela é o problema. Então, todos os serviços da empresa eles têm que ser analisados para verificar as suas demandas. Eu tenho que ver, eu tenho que ter um mapa de todas as minhas necessidades para que eu possa fazer uma integração, né? Eu posso fazer um mapeamento do que eu preciso com o que eu tenho. Não, parece assim que eu estou falando uma coisa óbvia, mas vocês vão ver na vida de vocês que o óbvio só é óbvio quando é dito. Entendeu? Por quê? Porque o cara vai lá e contrata uma desgraça de um serviço sem pensar, sem perguntar em todos os outros setores da empresa quem é que precisa. Aí, daqui a pouco, o cara vai lá, contrata o serviço de telefonia móvel, e aí ele descobre que não era só o setor dele que precisava, era a empresa inteira. E aí vira um problema. Você perde escala, perde um monte de coisa. E para você remendar isso, depois é um horror. Tá? Então, eu tenho que buscar alternativas de provedores de serviço também. Então, se eu tenho um serviço contratado com uma determinada empresa, eu tenho que pensar na redundância. E eu tenho que contratar um serviço que seja similar, que permita bolar uma estratégia de failover, né? De se falhar um, entra o outro. E eu tenho que minimizar isso. Se eu contratar 2 serviços da mesma operadora, se a operadora tiver um problema grave, o que adianta os meus 2 links? Nada. Tá? Então, eu tenho que pensar nisso. E o SLA tem que estar claro no contrato. E eu tenho que ter alguém que seja responsável por esse contrato. Eu tenho que ter alguém que tenha conhecimento desse contrato. Para quê? Para que não fique aquela coisa, caiu o link, e aí? Liga para quem? Qual é o tempo de resposta? Como é que a gente faz o encaminhamento? Se não nos atenderem, o que a gente faz? Eu tenho que ter todo esse plano. Por quê? Porque senão... Tá? Então, isso é gestão. Eu tenho que também procurar consolidar a atividade do NOC, que é o Centro de Operação de Rede. O NOC, ele não é um setor.
O NOC ele é uma função que dependendo do tamanho da minha empresa, pode ser uma pessoa, duas, ou pode ser uma estrutura mais complexa. Mas eu tenho que ter um sistema que me permita monitorar o funcionamento dos meus ativos, tá? E o funcionamento das minhas conexões, para eu poder também saber em tempo real se eu tenho uma degradação de serviço, tá? Então, esses caras, eles vão fazer o monitoramento constante dos equipamentos de rede e outros ativos que se deseja monitorar e vai emitir periodicamente relatórios para que a gestão saiba qual é a disponibilidade, certo? Se eu tenho um serviço contratado, o meu NOC, ele vai ver assim, a disponibilidade de um contrato de acesso à internet é de 97%, tá? Do tempo. E aí eu emito um relatório que diz que o serviço ficou fora por um tempo superior. Então eu pego aquele relatório e vou chegar lá para o provedor e falar assim, filho, você não me proveu o serviço, eu quero desconto na conta. Tá? Então é muito importante para o gestor de TI abordar esse tema. Ele tem que ter essa informação na mão. Isso faz parte do processo de tomada de decisão. Como eu falei, né, estabelecer gestores de contratos ou pontos focais. Então, eu tenho que ter uma pessoa que ela seja responsável por um determinado contrato, ou eu tenho que ter uma pessoa que saiba dos contratos, tá? Que tenha conhecimento dos detalhes dos contratos, justamente para auxiliar a gestão, né, em fazer qualquer movimento que se faça necessário. E a ideia é que se cria o que a gente chama de uma base de conhecimento com a consolidação de todas as informações. Tem empresas que fazem isso através de uma wiki, né? Tem empresas que têm um sistema de CRM que permite isso, né? Algumas empresas têm uma KB, uma knowledge base, uma base de conhecimento mesmo. Enfim, cada um se organiza da maneira que sabe. Tá? Mas o ideal é que eu tenha essas informações todas concentradas. Empresas pequenas botam uma wikizinha lá, assim, uma chumbrega, e que tem lá, contrato. Quando vocês ligam para a NET, para a Oi, para a operadora, eles vão pedir CPF, CNPJ, o número do contrato, endereço, né? Qual é o tipo de serviço. Eles vão fazer uma série de perguntas. Essas informações, se eu tiver todas elas ali, ó, especificadas, fica muito mais fácil. E aí eu já coloco lá o número do telefone que tem que ligar, porque, por exemplo, a Oi, para vocês fazerem solicitação residencial, é um número. Para vocês fazerem solicitação corporativa, é outro número. É o 0800, 030, 0800. Então, essas informações, a partir do momento que eu deixo documentado, fica muito mais fácil, né, para o gestor e para quem for interferir em nome do gestor. Existem vários modelos que ajudam na gestão dos serviços de telecomunicação. Um deles chama-se modelo TEM, que é o Telecommunications Expenses Management, que é um modelo de gerenciamento de serviços de telecom baseado em custo. Tá? Eu também tenho que elaborar um plano claro e detalhado de telecomunicações, eu tenho que saber quais são os serviços que serão necessários, eu tenho que montar um plano daquilo, e de preferência no tempo e espaço, eu tenho que pensar na ampliação dos serviços, na modernização dos serviços, no aumento de capacidade. Tudo isso tem que ser parte do plano de TI da empresa, então quem está fazendo a disciplina de governança sabe muito bem do que a gente está falando. E eu tenho também que estreitar as minhas relações com a área de segurança da informação. Por quê? Porque serviço de telecom implica em tráfego de dados, movimentação de informações. Tá? Então, sim, eu preciso, dentro do meu plano de segurança, dentro do estabelecimento do sistema, né, de gerenciamento de segurança da informação, eu preciso pensar na gestão dos serviços de telecomunicações. Outro também, né, um outro modelo que eu tenho de monitoramento de serviço de telecom é o FCAPS, né, que é o modelo de gerência de rede padrão, a gerência de falha, configuração, de contas, performance, né, desempenho e segurança, security, viu? O professor é dislexo.
E eu também tenho que pensar que eu tenho que elaborar, eu tenho que dividir a minha gestão em níveis. Desde o meu elemento de rede, da minha rede, o gerenciamento de serviços e gerenciamento de negócio. Eu tenho que pensar isso de baixo para cima. Né? Quando eu for gerenciar, seja através de monitoramento, seja através do estabelecimento de contrato, né, uma contratação de um serviço, eu tenho que pensar sempre nessa escala. Né? Qual é o impacto no elemento de rede, como é que eu monitoro o elemento de rede, qual é o impacto na rede, como é que eu monitoro a minha rede, qual é o impacto no serviço, como é que eu monitoro, o que eu preciso do serviço e se tudo isso está alinhado com o negócio. Eu também tenho que fazer... Isso aqui é chovendo molhado, porque aí a gente está falando de planejamento, né, de mapeamento de risco, e pensar no plano de continuidade do negócio. Eu tenho que ter um plano de mitigação, eu tenho que estabelecer as minhas estratégias de contorno, ver o que já tem implementado, né, e o que é contratável sob demanda, e eu tenho que dimensionar o impacto na minha operação de acordo com o tipo de evento que eu tenho. Se eu tenho só uma diminuição de performance, se eu tenho uma indisponibilidade parcial do serviço ou uma indisponibilidade total do serviço. Tá? Porque uma coisa é a internet estar lenta, então eu perdi performance. Eu consigo continuar trabalhando, mas com raiva. Indisponibilidade parcial do serviço. Imaginem que eu tenho um link com redundância. Então, além de lento, né, eu estou no link secundário e aí algumas coisas eu já começo a perder pacote. Então, eu tenho uma indisponibilidade parcial de serviço. Ou então, se eu ficar sem internet, que é indisponibilidade total. Qual é o impacto disso? Eu preciso saber. Tá? A gente vai, nessa e na disciplina de governança e na disciplina de gestão de risco, a gente vai fazer um mapa um mapa de risco para cada um dos serviços que eu tenho. Tá? E para a gente finalizar, eu deixei uma atividade para vocês. É o TCC de um cidadão aí que fala da implementação de gestão estratégica de custos e TI em uma empresa mineradora. Ele traz, num dos capítulos, né, a utilização do método TEM para gestão de telecom. Ele é bem curtinho, assim, são 2 páginas só. E aí, com base nessa leitura, eu peço que vocês respondam estas 4 questões. E aí, ficamos por aqui. Dúvidas, choros, lamentações? De boa. De boa. Tá? O que a gente vê no dia a dia, só que de uma forma mais polida, né? Vamos dizer assim. Tem coisas que fazem parte do nosso dia a dia que às vezes a gente não se dá conta que elas têm... Se a gente colocar isso na visão de gestão, né, e a gente está falando aqui de gestão, de gerência de TI, o cara que é gerente, ele tem que ter um olhar estratégico em cima daquilo. Né? Normalmente a gente é muito técnico, principalmente quando é mais novo. Aí, eu sou eu estou com 40 aqui, tá? Mas, assim, eu gosto da gestão, eu gosto dessa disciplina de gerência, mas se me pedir para compilar kernel de Linux, eu vou ficar feliz pra caramba. Porque a gente gosta de ficar escrevendo vídeo, mas às vezes você tem que sair daquele foco mais técnico, né, de ficar configurando rota em BGP, na mão, insisto, e pensar no provimento do serviço, estrategicamente, o que eu preciso fazer. Eu tenho que olhar as coisas num outro mundo. Então, o desafio dessa disciplina é exatamente esse, que a gente consiga enxergar aquele nosso dia a dia ali de uma maneira mais completa. Firme? Firme, firme. Então tá, pessoal. Choros, dúvidas, lamentações? Não. Não. É isso aí. Então tá. Então finalizamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. E para alguns até amanhã.
Valeu, Fernando. Boa noite aí. Um abraço. Falou, senhor. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Só para finalizar, então, para não ficar chato. Aí, ó. That's the bone. Para quem sabe, alguém lembra dessa musiquinha? Putz, isso aí foi, não sei, não consigo ligar. Eu conheço a música, eu ouvi muito na minha aborrecência. Uma hora tu procura aí Rock and Roll Racing, Super NES. Meu Deus do céu, você é velho, hein? Eu gostava de ouvir Paranoide jogando. Também. Tem no YouTube, não sei, as 6 musiquinhas. Uhum. Top. Ô, só, Então, tu recebeu aquele que eu te mandei lá, aqueles iMac lá, né? Uhum. Dá para negócio, dá para negociar. Se tu achar alguém lá, mais barato. Eu vou te ser bem sincero.